Hoje eu queria trazer uma palavra diferente. Uma palavra ao qual a gente pudesse meditar nela e deixando um livro de final para que a gente possa meditar durante a semana sobre tudo que eu vou falar. Todos trouxeram Bíblia? Eu queria que alguém abrisse em João 14. Outro abrisse em João 17. São muitos versículos hoje. Quem abriu João 14? Você abriu 17, 14. Um abrisse em João 1. João 14. Pegou. João 17 pegou. João 1. Queria que um abrisse em 2 Timóteo. Ela vai abriu ali. 2 Timóteo, versículo 3. Hã? Ela abre 2 Timóteo, versículo 3. E a última pessoa... Não, desculpa. Capítulo 3, versículo 16. E o último em 1 João 2. O Marcelão sempre quando termina, né, ele me liga e fala assim, qual o título? Né? E eu sou horrível com nome, eu sou horrível com título. Então dessa vez eu pensei assim, eu fui lendo durante a semana e pensei, deixa eu pensar primeiro no título, né? Para depois eu não ficar enrolando ele. E eu hoje queria falar sobre a verdade. Que todos nós sabemos a verdade. Mas a pergunta é se nós conhecemos a verdade. No meu trabalho, uma pessoa me perguntou assim, você conhece a verdade? Eu disse, eu conheço. Ela falou, todo mundo que vai na igreja, todo mundo que lê a Bíblia conhece a verdade? Eu falei, não é tão simples assim. Ela falou, porque tem pessoas que às vezes chegam na gente e falam assim, nossa, Jesus te ama. Aí essa pessoa falou para mim, e eu olho para essa pessoa e não vejo verdade nas palavras dela. Eu não vejo, parece que ela fala do amor de Deus, mas não entende ou não conhece o amor de Deus. Então, por que às vezes, quando a gente fala, as pessoas não conseguem ver essa verdade, enxergar, ou às vezes a gente não está conseguindo transmitir essa verdade? Então, quem abriu em João 14, versículo 6, pode ler. Sim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, jogando a verdade, se a gente tirar somente a verdade, quer dizer que não há verdade fora dele. Amém? Então, sem Jesus não há verdade. Ele é o caminho para conhecer a Deus. Assim como Deus revela o Filho. João 17, versículo 17. A palavra é a verdade. Tudo que Jesus falou, sendo homem, é a verdade. Amém? Eu vou falando parte por parte. Eu queria fazer para a gente fixar bem todos esses versículos na nossa cabeça. Quem abriu em João 1, versículo 14, vai ler. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse versículo, Jesus é a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então vamos voltar no primeiro versículo lido, que é João 14, que é Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se a gente pegar Jesus e trocar pela palavra, você entender que a palavra, que é o próprio Jesus, ele é a palavra que indica o caminho. Ele é a palavra que nos ensina e revela a verdade. Ele é a palavra que nos ensina o modo de viver.
e que nos leva à vida eterna. Amém? 2 Timóteo, quem abriu? Você? 3, versículo 16. Ela ensina, ela repreende. Se você pegar a Bíblia mais antiga, escrita, ela fala que ela ensina a forma de viver também. Que é tudo isso, é só a forma de falar. E em 1 João 2, versículo 3, quem abriu? Que é o último. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que conhecemos, que o conhecemos. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece aos mandamentos, é mentiroso, e não há verdade nele. É o 3 e o 4, correto. Se você diz que o conhece, mas não guarda seus mandamentos, não age de tal forma, a Bíblia diz que você é mentiroso, você não conhece a verdade. Então, como eu falei anteriormente, eu queria falar um pouco mais sobre a verdade. Esses versículos são versículos muito conhecidos e muito utilizados. Mas são versículos, se você apenas ler e jogar, parece que ele é jogado ao vento. Porque ele está falando que Cristo é a verdade. Cristo é a verdade que indica o caminho, é aquele que nos mostra qual a verdadeira forma de viver. E que Cristo é a própria palavra, que se fez carne para habitar entre nós. Amém? Porque, voltando à pergunta da pessoa para mim, a gente consegue entender agora o que ela quis dizer. É como se ela dissesse para mim assim, nossa, por que muita gente chega em mim e fala assim, não, eu quero te falar uma palavra de Deus. E às vezes essa pessoa quer escutar. Mas será que estamos preparados para isso? Será que conhecemos a verdade para colocá-la em prática? Porque falar da boca para fora é muito fácil. Às vezes a gente chegar e falar assim, nossa, Jesus te ama. Jesus é o caminho que leva à vida eterna. Mas se o meu caminhar, se a minha forma de agir não revela isso na prática, essa pessoa não vai entender. Cristo, sendo a própria palavra, se tornou carne, e o que ele fez? Escreveu livros e saiu publicando? Não. Ele levantou mais 12 pessoas que são ruins igual nós, para caminhar com ele, para que ele possa ensinar, pudesse ensinar para eles o que deveria ser feito. Como? Na prática, conversando, ensinando, convivendo, levando amor, levando cura, levando a paz, através do agir. Talvez o que a gente sempre lê muito também, falando assim, nossa, os pães e os peixinhos. Todo mundo olha assim e fala, nossa, ele multiplicou tudo, nossa, que... Olha o milagre, sim, é um milagre. Mas um milagre maior que isso, talvez, foi a quantidade de pessoas que estavam ali reunidas. Se não tivesse o pão ou o peixe ali, só a reunião, aquela comunhão entre eles já é um milagre. A Bíblia, ela usa muito a semente para explicar vários contextos, né? E para fazer várias parábolas. Que a semente é usada na Bíblia para explicar vários contextos, sim. A semente ela é bem pequenininha. Pequenininha a sementinha. Quando você planta num solo fértil, ela cresce, se torna uma planta enorme, uma árvore. Isso todos nós sabemos. Assim como a palavra que cresce em nós, diariamente, aumenta a nossa fé. Amém? Essa semente, que Jesus sempre fala, tem até uma parte que fala em Mateus 13, e Lucas 8, ele explica sobre essa parábola, né? Que fala sobre a semente que o Senhor saiu a semear, e as sementes caíram.
A que caiu no espinho foi sufocada. A que caiu em meio às pedras, ela cresceu, mas veio o sol e a queimou, porque não tinha raiz. Uma delas, que é o foco, caiu em solo fértil, cresceu, deu frutos, sobreviveu. Essa semente que a gente sempre coloca em prática, a gente tem mania de falar assim, nossa, a gente vem no culto, escuta a palavra, e foi uma sementinha colocada no nosso coração, né? Eu lembro que na Assembleia Gentil eles sempre falavam isso pra gente, falavam, é uma sementinha colocada lá. E agora, quando vocês saírem daqui, eles falavam assim, não perca essa semente. Quando você sair daqui, busque, ore, jejue, leia, para que essa semente, que Deus possa ir regando e ela ir florescendo, florescendo, crescendo, em sabedoria e em fé. Eu vejo que, eu brinco com a Jennifer, quando a gente fala de as pessoas da Bíblia, Pedro, Paulo, eles saíam pelas ruas e as pessoas tentavam buscar neles erros para que eles pudessem condená-los. Parece que hoje em dia mudou, parece que as pessoas de hoje em dia olham para a nossa vida e tentam encontrar algo verdadeiro. Parece que não é perseguição mais, parece que eles querem algo verdadeiro. Porque muitas pessoas estão falando, muitas pessoas estão pregando, muitas pessoas estão jogando coisas na internet, você vê vídeo, hoje é fácil acesso para tudo isso. Mas a verdade está se deixando jogada ao vento, jogada de lado. E como eu falei no domingo à noite, a responsabilidade é nossa. Assim como Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele busca responsabilidade para a vida dele, de que assim, se você vier comigo e eu não te revelar o amor de Deus, a responsabilidade é minha, é a mesma responsabilidade nossa. Porque assim como eu estou trazendo a palavra aqui hoje, que a gente possa meditar em casa, e também verificar agora se eu estou falando a verdade, se eu estou usando os versículos de forma correta. Nós temos livre acesso ao Pai. Jesus é o caminho, é aquele que te indica o caminho. E você tem livre acesso a Ele. Sendo assim, nós temos acesso à Bíblia de forma pelo celular. Muitas pessoas trazem um celular para mexer. Nós andamos no celular o tempo todo. Então nós andamos com a palavra no bolso o tempo todo. Mas no coração não. Nós sabemos versículos na ponta da língua, mas a nossa forma de agir não revela aquilo que a gente fala. Eu falo como contexto para a minha vida também. Porque será que naquele momento eu consegui revelar para ela quem é Cristo? Para a pessoa que me perguntou? Nós temos que mudar o nosso caráter. Todos os versículos usados anteriores, vem a palavra verdade. E sempre dizendo, Cristo é a verdade, a palavra é a verdade. Ele veio como homem para revelar a verdade. Então a revelagem está na nossa cara, essa verdade. Mas parece que a gente vira as costas. Eu queria fazer uma pergunta que muita gente se pergunta e tem muita briga relacionada a isso. Dentre os discípulos que Jesus levantou, que eram 12, um era Judas. Judas saiu como todos os outros, ele curava, como todos, pregava, saia pelas ruas levando amor. Judas conhecia Jesus? Ele conviveu com ele. Ele andou dia a dia com ele. Então ele conhecia Jesus, o homem, aquele que veio, se fez, a palavra que se fez carne e veio? Sim, conheceu ele. Mas ele conhecia o Espírito de Jesus? Ele conhecia a palavra, a verdade?
ele tinha conhecimento, ou pelo menos queria conhecer daquilo que Jesus queria compartilhar, às vezes a gente acha que Judas foi um empecilho, foi o que levou Jesus à cruz, né? A gente pensa assim, Jesus levantou 12 caras, dentre eles um falhou, e pela falha dele, pelo que os judeus fizeram na época, Jesus foi levado à cruz. Gente, desde o momento em que a palavra se fez carne, cruz era o final, já estava feito. Não teve nenhum empecilho. Ele não atrapalhou em nada. Até que a Bíblia diz que Jesus conhecia Judas. O beijo que Judas deu em Jesus não foi para revelar quem ele era. Esse beijo vai revelar quem é o traidor. Beleza, a Bíblia diz isso. Mas antes disso, em Mateus, diz que Jesus conhecia Judas. Ele sabia que ele já era o traidor. Então Judas não foi um empecilho para levar Jesus à cruz. A cruz estava lá. Assim como nós caminhamos para a cruz também. Falando em semente, a semente também é relacionada à morte e ressurreição. Uma morte, uma semente que morreu, que em 3 dias ressuscitou e deu frutos. Quais são os frutos? Nós estamos aqui, reunidos. Como eu falei eu queria fazer de uma forma diferente, deixando um livro para a gente ler semanalmente. Para trazer uma inspiração, trazer algo que a gente possa ler e buscar durante a semana. Entendendo que somos livres. Entendemos que cada um aqui, tendo livre acesso à Bíblia, possa fazer seus estudos, possa ler segundo sua forma de leitura. Tem pessoas que pegam num dia e lêem um livro inteiro. Eu não consigo. Eu consigo ler, sim, um versículo, sentar e tentar tirar um pouquinho daquele versículo, porque minha cabeça é horrível. Eu sou ruim para guardar na cabeça essas coisas. Minha memória é muito ruim nisso. Então, se eu escrever tudo aquilo que eu leio, se eu escrever de novo tudo aquilo, eu guardo. Se eu apenas ler, eu não guardo. Se eu digitar, eu não guardo. Então, eu tenho que ler, escrever, fazer um resumo, alguma coisa, o que eu entendi, porque aí eu guardo. E o livro que eu queria deixar para vocês, que eu queria citar um pouquinho dele, é Daniel. A vida de Daniel e as obras de Daniel é um exemplo de perseverança em Deus. Daniel, quando a gente vai lendo, a gente não percebe o início do livro de Daniel, que ele vem de uma linhagem real. E ele é levado à Babilônia como escravo. Daniel tinha 2 exemplos de vida, que é Jeremias e Ezequiel. Quero que vocês leiam depois. E embora assim, as circunstâncias em que ele vivia, tudo que ele passou, e ainda uma cultura pagã onde ele viveu, ele foi fiel. Em nenhum momento ele se desviou da palavra. Não perdeu a fé. E o livro de Daniel quer falar sobre a soberania e o cuidado de Deus para aqueles que são fiéis a Ele. Amém? Vários aqui já leram o livro de Daniel? Eu vejo no livro de Daniel uma forma de compromisso, como servir, integridade moral, espiritual, e sem fazer concessão de tudo que ele passou. A opressão, a Babilônia sendo idólatra. Então eu vejo ele dentro dessa palavra como alguém que possa nos inspirar. Eu já estou finalizando já. Na nossa vida, a gente tem sempre resposta para tudo. Embora em alguns momentos a gente deveria se manter calado. Porque às vezes o fechar da nossa boca, o momento de silêncio, fala muito mais do que palavras jogadas ao vento. Quando você pega o que Daniel passou,
todo momento em que estavam todos e ele falava assim: ajoelhem agora diante de mim o rei. Todos ajoelhavam e eles não. E eu vejo que hoje em dia parece que é muito mais além disso. A gente tem uma forma de não se rebaixar, mas para nós mesmos, não pensando em Deus. Mas nos vendemos pelas mínimas coisas. Eu roubei, mas é porque minha esposa estava passando fome. Você sempre tem uma resposta, você tem uma conclusão para aquilo. Nossa, eu aprendi tudo da palavra. Não, eu aprendi que eu devo agir de forma correta. Mas como agir de forma correta num mundo como esse? Não tem como. Algo que eu uso muito é assim: se você colocar uma maçã boa num cesto de maçã podre, ela vai ficar podre. Irmãos, a palavra nos diz ao contrário. Cristo é aquele que, se você colocar uma maçã boa em meio às maçãs podres, ela tem poder para deixar as outras boas de novo. Ela consegue. Mas isso é através da perseverança, através da fé. José era alguém, ou talvez um nada, quando você vai ler no começo, que é alguém que teve um sonho em que todos os irmãos, a família, iam ajoelhar diante dele, e ele fala isso com a humildade, e os irmãos dele vendem como escravo, ele é tratado como escravo, mas dentro da escravidão, ele mostrou sendo fiel, mostrou sendo honesto, e foi subindo. Vamos jogar de cargo, que é a forma que a gente fala hoje, chegando a ser um governador. E no final de tudo, quando ele teve de frente com todos os irmãos dele, que vendeu ele, que fez tudo com ele, ele amou a cada um, cuidou de cada um e revelou a palavra a cada um. Então por que a gente guarda tanto rancor? Por que a gente tem resposta para tudo? Por que a gente quer mostrar que a gente não está totalmente errado? Que a gente está fazendo isso por algum motivo? Então a mensagem que eu queria deixar hoje é que, se você for fazer algo por um motivo, que o motivo seja Cristo. Vamos agir de forma correta. Vamos buscar integridade. Vamos entender qual a nossa identidade em Cristo, o que Cristo quer nos ensinar. Por que Jesus se fez carne e habitou entre nós? Por quê? Para nos ensinar uma forma de vida, uma forma de agir. O caráter humano é corrupto. Sim. Mas Deus está nos ensinando a forma correta de viver. Voltando ao primeiro versículo que a gente falou. Essa é a palavra que nos ensina e nos revela a verdade, que nos mostra a forma correta de viver e que nos indica o caminho. Sabemos o caminho? Sabemos. Sabemos a forma correta de viver? Sabemos. Temos a palavra em mãos como um conselho, um conselheiro, como um guia? Temos. Então por que não caminhamos? É difícil? É. Há momentos em que eu quero desistir? Quero. Então para finalizar, eu queria dizer algo para vocês. Pedir ajuda não é pecado. Não é pecado. Pedir ajuda é uma forma de fé. É uma sabedoria. É você entender que você chegou no seu limite, você não consegue mais, mas você não desistiu. Você reconhece que você precisa de ajuda. Então vamos pedir ajuda uns aos outros. Vamos entender o que é ser família e vamos caminhar juntos. Vamos entender o que é amizade. O que é viver em comunhão. Esse momento do café da manhã que a gente tem aqui, mais cedo, é gostoso demais. Falei para o Enio, como que começa o culto da manhã, que é a primeira vez que eu vou? O Enio falou assim, a gente começa às 9h30, e a primeira coisa que ele falou assim, e o café da manhã faz parte do culto. Amém.
Nós poderíamos todos ter comido em casa e vindo para cá. Mas a gente não, a gente resolveu trazer as coisas e passar um momento juntos. Isso é ser família. Isso é compartilhar. Isso é viver em comunhão. E é isso que Cristo, quando levantou os 12 discípulos, quis ensinar. Amém? Todo mundo entendeu? Vamos orar? Mas eu queria que cada um orasse também, levantar um clamor. Porque quando a gente ora, a nossa oração atravessa as paredes e chega ao ouvido de Deus. Ela não bate e volta, ela não é algo que a gente fala assim, nossa, deixa eu orar mais alto, deixa eu gritar. Quando eu fui para a igreja, eu chegava em casa, punha o som, porque eu sempre fui apaixonado por música, e colocava o som assim, e era alto, eu sempre gostei de música alta. Graças a Deus mudei, hoje eu escuto mais baixo. E eu escutava, e eu orava, aí meu avô chegava em mim e falava assim, eu sou o único cristão lá na minha casa, meus familiares, e eu chegava, meu avô falava assim, para que você põe essas músicas tão altas? E quando você vai orar, você grita. Aí eu falo, nossa, eu estou louvando a Deus. Ele fala assim, mas Deus não é surdo. Então meu avô, que não era da igreja, ele entendia muito mais, que ele falou assim, cara, você pode orar com a boca fechada, que ele escuta. Mas que a gente possa orar, que a gente possa meditar nessa palavra, que a gente possa buscar mais, que a gente possa revelar o amor de Cristo através das nossas ações. Que através da leitura a gente possa colocar em prática, em ação. Para que a gente não precise chegar à noite e falar, Jesus te ama. Que quando a gente chegar e olhar na pessoa e der um abraço, a pessoa sinta o amor de Deus sem palavras. Que quando a gente sair daqui e for fazer todo tipo de evangelismo, que a gente for fazer, que em ações a gente possa revelar quem Cristo é. Assim como Ele fez e como Ele ensinou a todos os discípulos, ao qual a gente vem buscando ajuda, buscando entendimento. Amém? Então vamos orar. Primeiramente, obrigado pelo dia, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu ensinamento, Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa cada vez mais nos dar da Tua sabedoria, nos ensinar do Teu entendimento, da Tua vontade. Como foi falado aqui no dízimos e ofertas, Pai, a gente precisa entender qual é o Teu querer, qual é a Tua vontade, qual a forma correta de viver, Pai. Porque se a gente conhecer da Tua verdade, se a gente conhecer do Teu entendimento, Pai, nós vamos poder revelar ao mundo, e nós podemos realmente ter uma vida renovada, seremos novos seres, Pai, em Cristo. Então, Senhor Deus, que a gente não venha jogando palavras ao vento, dizendo que conhecemos, que vivemos, se a gente não vive, Pai. Mas sim, Pai, que a gente possa reconhecer nossos erros, entender quem nós somos, pedir perdão, Pai, e buscar na Tua palavra uma nova forma de viver, Pai. Buscando a Tua palavra e colocando-a em prática. Agindo de uma forma correta, com um caráter correto, respeitoso, Pai, íntegro. Vivendo e sendo a Tua identidade aqui na terra. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua vontade, pelo Teu querer, pela Tua graça, pela Tua paz, pelo Teu amor. E nos incomode a cada dia, Pai, para que a gente possa sair das mesmices, sair da comodidade, pegar a responsabilidade para si e revelar ao mundo quem Tu és, Pai. Amém.